Fala galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia da Escola Fundamental Paraíso, Sistema CMDC, tá certo? Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom pessoal, é o seguinte, vamos logo aqui, sem mais delongas, para os nossos conteúdos, tá bom? Vamos continuar aqui os nossos conteúdos. Tema 3, formação do território brasileiro. Bom, e aqui logo no começo o livro de vocês está falando aí sobre o surgimento do capitalismo e o início da formação territorial. Tá bom? Lembrando que essa é uma aula revisional, esse conteúdo já foi aplicado em sala de aula, por isso eu vou estar revisando aqui de uma maneira bem mais prática, tá bom? Não vou me aprofundar muito, pois é só uma revisão. Bom, o que é que o capitalismo tem a ver com o território nacional? Devido ao capitalismo, né, a acumulação de riquezas que esse sistema aí propõe, a gente tem um período no planeta que foi as grandes navegações, onde tivemos aí países adentrando os mares aí para poder desbravar, encontrar novas rotas de navegação para comércio e também para encontrar aí supostamente novas terras para poder extrair a sua matéria-prima, né, para poder fabricar mais e mais produtos, tá bom? Então, estamos aqui vendo que o período das grandes navegações aconteceu aí principalmente por conta do capitalismo, tá? Só para lembrar, esse período das grandes navegações aí foi o período em que o Brasil foi descoberto por Portugal, tá certo? Continuando o nosso conteúdo, vamos dar um zoom aqui na tela e vamos ver o que tem aqui pra gente. Próxima página aqui está falando sobre divisão internacional do trabalho. Aqui na divisão internacional do trabalho, a gente tem aí basicamente a forma como as coisas funcionavam, tá bom? A gente tem então as grandes potências, né, os países centrais que eram os colonizadores e os países colonizados, tá bom? Esse acordo aí entre eles criou o nosso pacto colonial, no qual ficava imposto aí que a função da metrópole era vender produtos fabricados, né, produtos industrializados para os países colonizados. E a colônia teria aí a função de fornecer a matéria-prima e mão de obra necessária para a metrópole. Tá? Em outras palavras, você praticamente estava trabalhando para sobreviver enquanto o outro paísinho lá ficava cada vez mais rico, tá bom? Continuando aí, vamos para a colonização e a ocupação do território. Bom, os portugueses chegaram aqui no nosso território, mais precisamente em 22 de abril de 1500, tá bom? E aí eles ocuparam primeiramente a área do nosso litoral, tá bom? Então eles ocuparam aqui o litoral brasileiro. Deixa eu destacar aqui. Então eles ocuparam essa área a princípio. Só que essa área já tinha gente ocupando aí. Quem é que estava aí? Os povos indígenas. E aí o que é que aconteceu? Os portugueses chegaram civilizadamente, né, e começaram a ocupar ali o território. Aí foram expulsando os índios civilizadamente, tá bom? Então eles chegaram e falaram: olha, esse território aqui vai ser nosso, vocês vão trabalhar pra gente, quem não quiser vai morrer, tá certo? E aí os índios foram sendo expulsos ali mais para o interior do nosso país. E com isso, os portugueses também foram avançando aqui na ocupação, tá? Chegando aqui nas regiões mais centrais, tá certo?
e quanto mais os portugueses avançavam, menos índios ficavam ali pelo caminho, tá certo? Então, só para a gente ter aí uma noção de como foi essa ocupação, quando os portugueses desembarcaram aqui, havia aí cerca de 4 milhões de indígenas, né, ocupando o território brasileiro. E hoje temos aí aproximadamente 896 mil, ou seja, menos de 1 milhão, o que significa que mais de 3/4 da população indígena desapareceu, né? Por que será que esses indígenas desapareceram? Bom, continuando aí, próxima página, vamos dar uma ampliada, ficou bacana, vamos puxar aqui. Bom, na nossa próxima página aqui temos aí a definição dos nossos primeiros limites territoriais, né? Na verdade aqui a gente teve a nossa primeira fronteira, tá? Então a primeira fronteira estabelecida aí do Brasil foi exatamente a divisão feita aqui pelo Tratado de Tordesilhas, essa linha aqui, ó, que dividia as terras portuguesas das terras espanholas, tá bom? Então essa aqui foi a nossa primeira fronteira. E as nossas capitanias hereditárias, essas sim foram as nossas primeiras divisões regionais, os primeiros limites internos do nosso país, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa primeira divisão interna, olha só que importante aí, tá bom? Não esqueçam, gente, de quando estiver estudando geografia, analisar bem os mapas, tá, galera? Não vamos esquecer dos nossos mapas, são extremamente importantes. Na continuação, está falando que o nosso território foi expandido através das missões aí dos jesuítas e dos bandeirantes. Quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram aqueles cidadãos que estavam ali desbravando o nosso território para poder domesticar os índios. Esse domesticar aí, entre aspas, tá bom? A gente já viu na sala de aula como é que funcionava essa domesticação. E os bandeirantes, eles eram desbravadores, tá bom? Eles iam adentrando o território, expandindo ali, né, para poder ocupar bem o território. E numa dessas expansões aí, numa dessas caminhadas dos bandeirantes, eles acabaram ali até passando um pouquinho do limite do território brasileiro, né? Então acabaram passando do nosso Tratado de Tordesilhas, tá certo? Então os bandeirantes aí, eles passaram um pouquinho lá do Tratado de Tordesilhas. Como eles passaram aí desse Tratado de Tordesilhas, eles acabaram que entraram em terras espanholas. E aí o que aconteceu? Portugal passou a ocupar efetivamente essas terras e acabou tendo que conversar lá com a dona das terras, que era a Espanha. E aí firmou-se o Tratado de Madrid. O que esse Tratado de Madrid aí determinava? Ele determinava basicamente que quem ocupasse efetivamente as terras é que passaria a ser o dono delas, tá bom? Então, como Portugal tinha ocupado aquela terra, tinha efetivado a colonização, aquelas terras passariam a ser de Portugal e não mais da Espanha, tá certo? Depois de um tempo aí, depois desse tratado, né, Portugal adquiriu aí uma porção enorme da Amazônia, tá? Uma grande parte ali da região norte do nosso país e, consequentemente, o Brasil se expandiu ainda mais. Em 1903, quando foi assinado o Tratado de Petrópolis, o Brasil incorporou aí também o Acre ao seu território,
tá bom? Então, o Acre, o estado do Acre, o estado brasileiro do Acre, ele passou a fazer parte do nosso território. Até então, ele era um território que pertencia à Bolívia, tá bom? E aí depois o Brasil conseguiu fazer a compra desse território. Deixa eu ver se temos coisas aqui embaixo. Temos aqui um mapa, tá? Que esse mapinha aqui está mostrando a economia e o território, tá bom? No século 18, e aqui está mostrando a mesma coisa, só que no século 20, tá bom? Então vocês deem uma analisada aí no livro de vocês, tá? Eu não tenho como fazer essa análise aqui agora, porque a análise de mapa tem que ser mais aprofundada, tá bom? E aqui não vai dar tempo da gente fazer isso, senão o vídeo fica muito longo e cansativo, tá bom? Ninguém quer isso. Tema 4, regionalização do território brasileiro. Como é que é essa regionalização? É dividir em regiões, tá? Então, regionalizar é dividir em regiões. Para que você vai dividir um território em regiões? Para você poder administrar esse território melhor, tá bom? Um território tão grande quanto o Brasil é preciso ser regionalizado, tá bom? Ele é um território extremamente grande, é muito complicado para você administrar esse território inteiro, tá certo? Então, no Brasil houveram aí várias regionalizações, tá? Ao longo da história. O órgão hoje que é responsável por fazer essa regionalização é o IBGE, tá bom? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE que faz a nossa divisão regional. Essa divisão regional aí, feita pelo IBGE, atualmente divide o nosso país em 5 regiões distintas, tá bom? Quais vão ser essas regiões aí? Vão ser as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá bom? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa regionalização, ela deve respeitar algum critério, tá bom? Qual critério é observado aqui pelo IBGE para fazer essa divisão? Aqui foram respeitados os critérios físicos, como clima, relevo, vegetação e hidrografia. Então, essas regiões aqui foram determinadas porque o clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia dessas áreas são semelhantes, tá bom? Então, aqui o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia do Distrito Federal é parecido aí com o do Goiás, com o do Mato Grosso do Sul, etc. Tá certo? Temos ainda aqui uma segunda regionalização, tá? Essa regionalização aqui foi feita pelo geógrafo Pedro Pinchas, tá bom? E divide o nosso país em 3 regiões distintas, tá? Quais são essas regiões? Vão ser as regiões da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Sul. Então, segundo Pedro Pinchas, tá? Economicamente, o Brasil tem 3 regiões distintas, tá? Então, essas regiões vão ser diferentes economicamente, ou seja, ele está levando aqui em consideração aspectos econômicos, dinheiro, tá? Então, temos aqui região norte, temos aqui temos aqui a Amazônia, temos aqui Nordeste e o Centro-Sul do país. Bom, galerinha, chegamos aí ao final, tá, do nosso conteúdo. Tem uma atividade aí no final.
Quem já fez essa atividade, tudo bem. Quem ainda não fez, por gentileza, providencie, tá bom? Termina aí a atividade. Pessoal, é o seguinte, vou deixar essa aula de hoje por aqui, mas vou deixar aqui um aviso para vocês. Quinta-feira agora, quinta-feira, dia 9/4, estarei fazendo uma live aqui no YouTube para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, quinta-feira, dia 9/4, às 9 horas da manhã. Quinta, 9/4, 9 da manhã. Uma live de geografia aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, galera? Por hoje é só. Valeu, falou, é nóis, fui!